Fala pessoal, sejam muito bem-vindos novamente a mais uma aula que nós estamos fazendo sobre perícia contábil. E eu quero fazer uma coisa um pouco diferente com vocês aqui hoje, nesta aula. Então nós vamos aprofundar um pouco mais, né? Mas em primeiro lugar eu quero que vocês todos peguem papel e caneta e façam as anotações que eu disser aqui nessa aula para fazer, porque é muito importante para você poder compreender. Então vamos lá. Então vamos colocar em prática aquilo que nós estudamos sobre avaliação de empresas. E hoje nós vamos trazer um caso prático aqui para vocês. E então eu quero que vocês imaginem que nós fomos chamados para responder uma simples pergunta. Professor, afinal, quanto vale uma empresa? Como que isso é definido? Qual que é o processo para isso, né? Então nós temos que entender uma situação bastante simples através de um estudo de caso. Então vamos imaginar que nós temos a empresa Beta Comércio e Serviços Limitada e que essa empresa ela possui dois sócios, Carlos com 60% da empresa e Marcos com 40% da empresa. Aí acontece uma situação muito comum em muitas empresas. O Marcos decidiu sair da sociedade. Só que existe um problema para o Marcos sair da sociedade. Os dois sócios eles não estavam conseguindo chegar a um acordo sobre o valor da empresa. Então o Carlos ele diz, olha, a empresa vale R$800 mil. Aí o Marcos discorda e diz, não, eu não acho que vale R$800 mil, a empresa vale muito mais do que isso. Aí que nós temos que entender a divergência dos dois. Então nós vamos pensar como os peritos pensam. Primeiro nós vamos olhar uma coisa muito importante da empresa que chama-se patrimônio. Então essa empresa ela possui R$1.600.000 em ativos e possui R$800 mil em passivos. Anotem isso daí. Então vamos fazendo uma conta bastante simples. R$1.600.000 menos os R$800 mil vai me dar um valor de R$800 mil de patrimônio líquido. 1.600.000 menos 800 mil de patrimônio líquido. Então, será que o Carlos está certo? Será que ele está correto no que ele está propondo? Aí não é um momento que a gente tem que ter muita calma, né? Muita calma nessa hora. Porque aqui começa a parte mais interessante da nossa avaliação. Durante a análise, nós descobrimos que essa empresa possui 85 clientes ativos, 30 contratos recorrentes, crescimento médio de 8% ao ano, uma marca conhecida e uma capacidade de geração de caixa que é muito consistente. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Uma empresa vale somente aquilo que está registrado no seu patrimônio líquido? O valor dessa empresa realmente é R$800 mil? Aí eu já trago para vocês. Eu não consideraria isso necessariamente. Porque uma empresa ela não possui apenas máquinas, veículos, imóveis e dinheiro. Ela também possui clientes, possui contratos, possui marca e principalmente possui capacidade de gerar dinheiro no futuro. Então, por isso, nós temos que, vamos utilizar aqui para fins didáticos, um exemplo de fluxo de caixa descontados. Por isso que eu preciso de papel e caneta, moçada. Nós projetamos os fluxos de caixa da empresa para os próximos 5 anos. Vou falar bem devagar aqui para vocês. O primeiro ano, R$180 mil. Tá? Já para o segundo ano, nós projetamos o valor de R$200 mil. No terceiro ano, nós estamos projetando aqui um valor de R$220 mil. E para o quarto ano, nós vamos definir aqui com vocês um valor de R$240 mil. Vai anotando tudo isso aí no papelzinho, tá? Para você poder acompanhar a aula. E no quinto ano, nós vamos projetar aqui um valor de R$260 mil.
Aí agora nós precisamos trazer esses valores futuros para o valor presente, trazer esses valores projetados do futuro a valor presente, aos dias de hoje, vamos dizer assim. Então, para isso, nós vamos usar uma taxa de desconto de 12% ao ano. Uma taxa fictícia só para fins didáticos aqui dessa nossa aula. Então, depois dos cálculos, nós vamos chegar a um valor presente dos 5 fluxos de caixa aproximadamente. E se você fizer aí na sua calculadora financeira, você vai chegar a um valor de R$ 776.839. Mas existe um detalhe importante nessa situação toda. A empresa não vai fechar as portas no 5º ano. Ela vai continuar funcionando, ela vai continuar trabalhando, vai continuar vendendo, né? Possivelmente pode alcançar mais clientes. Então nós precisamos considerar também o chamado valor terminal, que representa de forma simplificada a capacidade da empresa de continuar gerando caixa depois do período que nós projetamos aí. Então, para que o nosso estudo de caso fique bacana, vamos considerar um crescimento ao longo prazo de 3% ao ano. Então, o fluxo do 6º ano, vamos falar assim, será 250 mil, né? 260 mil multiplicado por 1,03. Isso vai resultar para mim em R$ 267.800. Agora nós vamos calcular o valor terminal disso daí. 267.800 dividido por 12% menos 3. Isso vai nos dar aproximadamente 2.975.000. Aí eu quero que vocês prestem muita atenção. Esse valor está calculado ao final do 5º ano. Então o que nós precisamos fazer? Trazê-lo para o valor presente, novamente. Depois desse desconto, chegamos a um valor aproximado de 1 milhão, e se eu não estou enganado, de R$ 1.688.000. Agora nós temos que fazer uma soma das duas partes. O valor presente dos 5 anos, que é 776.839.000, mais o valor presente do terminal. Aproximadamente 1.688.000. Pessoal, aí nós temos que analisar um resultado. Com esse exemplo, esse estudo de caso fictício. Vamos lá. Aproximadamente 2.465.000. E agora chegamos a uma conclusão muito interessante. Qual é essa conclusão que nós chegamos? O patrimônio líquido da empresa, ele é hoje R$ 800.000, né? Mas temos uma coisa que chama-se valor econômico, estimado pelo fluxo de caixa descontado. E esse valor é de 2.465.000. Aí a gente se pergunta, por que é este valor? Porque estamos considerando não apenas aquilo que a empresa possui hoje, mas também a sua capacidade de gerar benefícios econômicos no futuro, né? Então nós temos que voltar ao nosso sócio Marcos, né? Ele possui 40% da empresa. Vamos lá. Se utilizamos para fins didáticos o valor econômico de R$ 2.465.000, 40% deste valor vai corresponder a aproximadamente 986 mil reais, né? Então, eu quero que você preste bastante atenção para a conclusão que nós vamos fazer. Se você considerar exclusivamente as premissas utilizadas nesse estudo de caso, podemos estabelecer aproximadamente 2.465.000 como valor econômico estimado dessa empresa. E os 40% de Marcos corresponderiam a aproximadamente 986 mil, né?
Mas será que isso significa que a empresa obrigatoriamente será vendida por 2.465.000? Perdão. É lógico que não. Nós não podemos afirmar isso daí. Essa é a diferença que, do meu ponto de vista, é de fundamental importância. O valor econômico estimado não é necessariamente preço de venda. O valor é resultado de uma coisa que nós chamamos de avaliação. O preço final depende da negociação entre o comprador e o vendedor. Depende também das condições de pagamento, dos riscos, do mercado e de outras condições específicas. Então, se alguém disser o que muita gente fala na hora de vender uma empresa, uma casa, um apartamento, um carro, minha empresa vale 2.465.000. A pergunta do perito não deve ser simplesmente você acha que isso vale? Né? Mas a pergunta do perito deve ser completamente diferente. Ele deve perguntar como você chegou nesse valor. Como esse valor foi calculado? Porque na perícia e na avaliação, não basta você chegar lá e apresentar um número. Ah, vale 5 milhões, vale 7 milhões. É preciso apresentar dados, metodologia, premissas, cálculos e uma coisa chamada fundamentação técnica. Essa é a grande lição do nosso estudo de caso. Uma empresa não vale precisamente aquilo que está registrado no seu patrimônio líquido, correto? Então memoriza bem isso quando a gente for falar em avaliação de empresas. Ela também pode possuir um valor econômico relacionado à sua capacidade de gerar resultados no futuro. Então eu quero que vocês memorizem agora neste momento essa frase que eu vou dizer para vocês aqui. Na avaliação, o número é importante, mas explicar de onde o número veio é fundamental. Senão as coisas ficam muito confusas, né? E aí eu quero que você reflita bastante nessa aula e eu quero deixar aqui o meu forte abraço para você, bons estudos e até o nosso próximo encontro.